Contemplamos a palavra do Senhor nosso Deus, livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Hoje a minha Bíblia não é herética, ela tem os livros do apóstolo Paulo. Parece que no sábado domingo nós estávamos com uma Bíblia aqui que eu fui abrindo, tinha as cartas de Paulo. Como é que heresia essa? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Ó Santo Espírito, nós pedimos que nesta hora Tu catives a nossa mente e o nosso coração, para que a palavra que será meditada neste momento tenha lugar em nossas vidas, não seja mera palavra que entre em nossos ouvidos, mas palavra que penetre profundamente os nossos corações, transformando-nos à imagem de Jesus, a imagem do Filho Santo de Deus. O que nós te pedimos, ó Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Temos examinado a questão da sabedoria. Esses dias eu vi uma foto no Facebook do meu conselheiro pessoal, reverendo Vadislau Martins Gomes. Uma foto que, segundo ele, é para aqueles cuja palavra antânio era uma palavra ainda moderna. Então era uma foto antiga. E estava lá ele, irmã Elizabeth Gomes, a esposa dele, e os 3 filhinhos, todos hoje criados. E eu coloquei um comentário lá dizendo que aquela não era apenas uma foto de uma família linda no passado, mas era a foto de uma família linda no presente. Porque eu conheço a família de reverendo Vadislau. Tive a oportunidade de ficar 15 dias com eles naquela peregrinação espiritual de 2007, sendo tratado por ele. E vi que é algo que Deus tem feito não só por ele, a esposa, os filhos, mas agora na vida das noras e dos netos. É uma família tremendamente abençoada. E de onde que vem tudo isso? Reverendo Vadislau é um homem muito culto, muito culto. Mas nós caímos exatamente aqui nesse problema. Acharmos que cultura e estudo
nos tornam pessoas sábias para viver no mundo. E esse é o problema que Tiago está tentando nos alertar. Às vezes nós temos uma pseudo-sabedoria cheia de verborragias. Ou seja, cheia de palavras, a gente fala demais, tem conceito para tudo a gente tem solução, para todo mundo a gente tem conselho. E nós já vimos que Tiago coloca que esse descontrole da língua não é marca de sabedoria. Porque com essa mesma língua que você aconselha e abençoa alguém, com essa mesma língua você amaldiçoa. Então, depois de ter tratado desse problema, dessa verborragia que se confunde com sabedoria na cabeça de muitos, Tiago começa a examinar o que é de fato sabedoria. Quem são os mestres para quem nós deveríamos olhar? E observe que ele começa exatamente com essa distinção. Versículo 13, ele começa dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente? É interessante essa distinção que Tiago faz, porque é uma distinção da literatura sapiencial do Antigo Testamento. E se o que eu acabei de falar foi difícil para você entender o que eu disse, traduzindo, é próprio do livro de Provérbios. Ficou fácil agora, né? Porque literatura sapiencial não é só Provérbios. Jó é literatura sapiencial. Eclesiastes é literatura sapiencial. Então é um campo um pouquinho maior. Cantares é literatura sapiencial. Então é um pouquinho maior. Mas nós conhecemos bem Provérbios dentro dessa visão. E principalmente Provérbios, ainda que a gente vai encontrar nos discursos de Jó, no problema de Eclesiastes, a gente vai encontrar o problema de sabedoria e inteligência, é em Provérbios que isso é bem discutido. E Tiago vai resgatar esse problema. E qual é o grande problema? É que de um lado existem aqueles que acham que são sábios, ainda que sem nenhum conhecimento. E então eles revestem-se de uma pseudo-sabedoria em nome da experiência da vida. E eu tenho encontrado muitas pessoas assim. Pessoas com quem você vai conversar e elas costumam dizer para você: olha, meu filho, quando você chegar na minha idade... Essa é a pseudo-sabedoria humana, que se baseia na experiência. E há os outros, na contrapartida, que tentam responder tão arrogante quanto esses. Você já estudou isso, aquilo e aquilo outro? Quantos cursos você já fez sobre vida e relacionamento? Nada. Eu sou psicólogo, ou eu sou terapeuta, ou eu sou não sei o quê. E então eles se cercam do conhecimento, como se o conhecimento fosse a contrapartida daqueles que acham que têm experiência. Bom, nós temos dois problemas aqui, que nos impede, de fato, que nos impedem de vivermos de forma sábia. Por isso, quando o Tiago pergunta quem entre vós é sábio e inteligente, essa pergunta dele tem uma característica sarcástica. Ele está fazendo um sarcasmo com aqueles que acham que são sábios e com aqueles que acham que são inteligentes e podem sobrepor aos que acham que são sábios. Eis o conflito. E ele vai começar a descrever que nenhuma coisa nem outra pode ser verdadeira se as nossas atitudes não demonstrarem aquilo que falamos. Observe que a crítica dele é que se você diz que é sábio ou inteligente, mostre essa sabedoria e inteligência em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você está entendendo onde é que está o ponto?
O ponto não está na experiência que eu digo ter, e o ponto não está no conhecimento que eu digo ter adquirido para bem viver. Se fosse assim, irmãos, se a sabedoria fosse adquirida pela experiência, nós não teríamos tantos idosos com tantos problemas nos dias de hoje. Nós não teríamos tantos idosos ranzinzas nos dias de hoje. A experiência não traz a você sabedoria. Não traz. Eu lembro que quando eu comecei meu pastorado, isso para mim era um problema muito sério. Porque eu comecei meu pastorado com 22 anos. 22 anos. Eu fui muito cedo para o seminário. Passei 5 anos dentro do seminário. Quando eu saí de lá eu tinha 22 anos. E fui pegar uma igreja para pastorear. E você sabe qual é o problema? É que às vezes você chega na igreja, e isso aconteceu em quase todas que eu pastorei. Agora já está ficando mais difícil isso. Eu acho que porque eu estou ficando velho. Mas isso aconteceu em quase todas as igrejas que eu passei. Eu acho que essa aqui é a única que isso não aconteceu até agora. Mas tinham membros que tinham mais tempo de conversão do que eu tinha de vida. Lá em Tietê teve um caso para mim que foi assim, difícil. Quando eu fui pastorear Tietê eu tinha 27 anos. Eu tinha um presbítero lá que tinha 35 de presbiterato. O homem tinha mais tempo de presbítero do que eu tinha de vida. Bom, e você como pastor, qual é a sua função? De uma forma bem óbvia, pastorear, cuidar de pessoas, instruir pessoas, aconselhar pessoas. Aí chega um moleque de 22 anos para aconselhar uma pessoa que só de conversão e caminhada com Cristo tem 40. Como conciliar isso? É por isso que a leitura de Provérbios, para mim, foi muito rica. E é por isso que eu tenho compartilhado Provérbios. Ainda não chegou aqui. Quando nós terminarmos Tiago, ainda vamos começar Provérbios. Aí, irmãos, só Deus sabe quando vai terminar. Esse é um problema. Eu nunca consegui terminar o livro de Provérbios em nenhuma igreja que eu pastoreei. A única igreja que eu achei que eu ia conseguir terminar o livro de Provérbios, que era Tietê, eu saí da igreja e estava no capítulo 22 ainda, e estava 6 anos no livro de Provérbios. Então, quem sabe essa igreja que eu consiga terminar Provérbios. Mas entenda, é um livro muito rico para mim. E quando eu fui entendendo isso, eu entendi então melhor quando o salmista Davi diz no Salmo 119 que a lei de Deus o tornava muito mais sábio e entendido do que os idosos de Israel. Vamos voltar aqui um pouquinho? Idosos de Israel, irmãos, não são idosos dos nossos dias. Os idosos dos nossos dias, às vezes, são desbocados, mal-humorados, dão mau exemplo, são cheios de problema. Pega um idoso judeu até hoje e veja a vida desse idoso judeu. É sério, até hoje. Procure conhecer a vida dos idosos judeus. Há uma sabedoria nata na maneira deles viverem. E Davi diz naquele salmo que a lei de Deus o tornava muito mais entendido e sábio do que os idosos de Israel. Você está entendendo qual é o contraponto de Tiago nessa questão? Quando eu acho que a minha experiência é válida para me tornar sábio, eu estou pegando a palavra de Deus e jogando fora e dizendo, ela não serve para nada, o que vale é a minha experiência. Não.
biblicamente, toda a experiência de vida que eu tenho só pode se tornar sabedoria se ela for filtrada pela palavra de Deus. Sabedoria sem filtro experiência sem filtro da palavra de Deus não gera sabedoria, gera experiência. O que a experiência pode produzir? Experiência. É como um exemplo que o Adalto Lourenço deu no seminário essa semana, falando do óbvio. Ele pegou um copinho d'água e disse: o que tem dentro desse copo de água? Água. E daqui a 40 anos, o que é que vai ter dentro desse copo de água? Água. Alguns diriam vida. Água é vida. Não, água é água. Água não é vida, ela é água. Ela pode desenvolver vida. Ela pode se transformar em vida para quem bebe, uma série de outras, mas ela em si é água. Experiência por experiência é experiência. Ela nem te torna sábio e também não necessariamente te torna mal, ou estúpido, ou estulto, ou como você queira. Esse é o problema. Enquanto nós acharmos que as nossas experiências são válidas para definirmos a verdade, nós estamos perdidos. Porque aí é cada um com a sua experiência. Quem vai ter a voz da razão? Quem vai ter a verdade nas mãos? Bom, o que é legal quando a gente começa a entender isso é que a verdade realmente não está nas nossas mãos, nem na minha, nem na sua, nem na de ninguém. A verdade está na Escritura, no conhecimento e prática da Escritura. Por isso o livro de Provérbios sempre insiste: olha, pega todo o teu tesouro, tudo que você tem de mais precioso, e faz um grande investimento. Sabe qual é esse investimento? Ser sábio. Ser sábio. Porque se você amadurecer na vida, com a Escritura na mão, aprendendo sabedoria com a Escritura, quando você estiver em apuros, você não vai se desesperar. Quando você estiver velhinho e as coisas não andarem bem, você não vai se desesperar. Você aprendeu com a Escritura a tomar as decisões certas. Melhor, não só tomar as decisões certas, você terá aprendido a discernir o teu tempo. E essa é uma característica chave da sabedoria: aprender a discernir o nosso tempo. Eu vou um pouquinho mais longe. Não é apenas saber discernir o tempo. Isso já é um bom passo. Homens sábios na palavra de Deus sabem discernir com antecedência o tempo. Discernir com antecedência o tempo. Sabe aquela canção que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Os sábios são assim. Eles não esperam acontecer. Eles veem com antecipação as coisas. Essa é uma característica chave. E por que nós estamos então confundindo a sabedoria com a nossa experiência? É por causa da soberba do nosso coração. Via de regra, nós apelamos para a sabedoria baseada na nossa experiência para encobrir a nossa ignorância de muita coisa. Esse é o problema.
nosso coração é extremamente soberbo para admitir que ele possa estar enganado sobre várias questões. E então nós temos que aprender com a experiência, já que o nosso coração não quer ouvir a voz de Deus. Mas por outro lado, há uma soberba tão grande quanto a experiência. Daqueles que, não tendo experiência, se abirrogam do conhecimento. Porque eu conheço, então eu posso lhe ensinar a viver. Se isso fosse verdade, nós não teríamos tantos psicólogos enfermos emocionalmente, separados, com filhos usando drogas. Entenda, não estou falando de psicólogo meia boca, não. Estou falando de grandes psicólogos com excelente formação. Só os psicólogos? Não. Nós não teríamos tantos pastores atravessando o problema de divórcio. Não teríamos tantos pastores com filhos usando drogas. Não teríamos tantos pastores devendo para Deus e o mundo. Seriam sábios. Mas o problema é que às vezes a gente se baseia no nosso conhecimento. A gente acha que isso é sabedoria. A gente acha que isso é sabedoria. E talvez esse seja o maior perigo, porque a inteligência ou esse acúmulo de conhecimento é alguma coisa palpável que cria uma ilusão maior do que a experiência. Porque na experiência eu sei que eu tenho uma coisa subjetiva chamada experiência. No conhecimento, o conhecimento não é subjetivo, ele é real. Você adquire conhecimento e isso pode gerar uma soberba maior que te impede de enxergar as coisas e transforma as tuas decisões em decisões ilusórias. E a gente poderia continuar falando de um monte de gente com várias formações, economistas, todos endividados, administradores cujas empresas vão à falência, e por aí vai. Não é o conhecimento que te torna sábio. Por isso que uma vez eu disse a vocês, e volto a dizer, se um dia Deus fizesse comigo o que ele fez com Salomão, eu não pediria melhor que Salomão não, entenda? Mas eu acho que Salomão não tomou cuidado com algumas questões, então eu seria mais humilde. Se Deus chegasse para mim e dissesse, olha, o que você quer? O conhecimento que você adquiriu na tua vida? Ou a sabedoria? Então eu diria para Deus, Senhor, pode tirar todo o conhecimento que eu tive, eu só quero a sabedoria que meu avô tinha. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro no meu coração. Se um dia Deus fizesse isso, eu não pensaria duas vezes. Me põe na ignorância de novo de todo o conhecimento que eu adquiri, mas me torna sábio como o meu avô. Por quê? Porque aquele homem era sábio. Ele não tinha o conhecimento que eu tenho. Meu avô lutou para estudar até a 4ª série. É verdade que a 4ª série na época dele era boa ainda, né? Mas era a 4ª série. Meu avô era um crente muito piedoso, mas nunca pôde ler a Bíblia em hebraico, grego, aramaico, nem em inglês, já é uma tradução. Meu avô nunca entendeu de crítica textual, exegese, hermenêutica, gênero literário. Meu avô nunca entendeu nada disso.
permitiu conhecer, saber, reter. Isso me fez sábio? Não. A minha história depõe contra mim. Sabedoria não se confunde com inteligência. Sabedoria não se confunde com um vasto conhecimento. Eu prefiro 1000 vezes sentar para ouvir as aplicações da palavra de Deus de um homem sábio do que de um grande teólogo. É verdade que às vezes há grandes teólogos que são sábios. É o caso do meu conselheiro. O conselheiro é um grande teólogo que é sábio. Mas nós não podemos deixar as coisas se confundirem dessa maneira. Uma vez um aluno chegou para mim e disse assim: professor, eu estou fazendo um curso de teologia e isso está dando um nó na minha cabeça e isso tem esfriado a minha fé. Eu olhei para ele e disse: meu filho, larga o curso de teologia. É preferível que você entre no céu com a simplicidade do conhecimento de Cristo do que ter seu corpo lançado no inferno com a soberba do conhecimento. E ele ficou chocado, porque ele achou que eu ia dizer: meu filho, é assim mesmo, vai lá. Não! Se o conhecimento está interferindo na tua intimidade com Deus e na maneira sábia de viver a vida, se de repente o conhecimento está se transformando numa arma que você usa para atingir os outros, para. Quando o conhecimento se transforma numa arma para subjugar os outros, para humilhar os outros, isso não te torna sábio. Esses dias eu estava aconselhando um rapaz de uma igreja aí. Ele se converteu, tem uns 6 anos, e a esposa, uma católica praticante, fervorosa. E eles começaram a ter atrito. Por quê? Porque tudo que ele aprendia lá na igreja ele queria empurrar a goela abaixo. O negócio não estava dando certo. Então ele estava convencido de que ele ia evangelizá-la e agora ele vai convertê-la. Você está entendendo o que ele está fazendo com o conhecimento que ele está adquirindo? Ele está achando que esse conhecimento pode subjugar o outro. Não, para com isso. Como diz meu amigo Labieno, larga dessa cachaça. O conhecimento que Deus nos dá só tem validade quando ele é vivido. Daí o sábio não é conhecido pelo quanto ele conhece, mas pelo quanto ele vive aquilo que aprendeu. Aquilo que ele aprendeu. Por isso o Tiago começa com a perguntinha: quem entre vós é sábio e inteligente? Vocês têm certeza que vocês são sábios? Os que acham que a sua experiência os tornou sábios. Vocês têm certeza que vocês são inteligentes? Os que acham que se tornaram sábios pela inteligência adquirida. Eles, ok. Então mostre, em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder, as suas obras. Agora o negócio vai arrochar. Agora, e na minha terra a peia é grande. Porque ele fez uma pergunta sarcástica
para descer a peia agora nesses dois conceitos. Você quer examinar se você é sábio e inteligente? Muito bem, comecemos observando a mansidão de sabedoria que há em ti. Mas nós vamos começar a examinar isso no próximo culto carismático. Por hoje basta pararmos para pensar: que sabedoria é essa que a gente alega ter? Que sabedoria é essa que a gente diz ter? Que vem da experiência? Que vem do nosso conhecimento? Nenhuma delas é verdadeira sabedoria. Verdadeira sabedoria se conhece na maneira como você procede, na maneira como você age, na maneira como você reage. Isso tem sido um ponto muito forte nesses últimos tempos para mim, pelo menos nesses últimos 2 anos. Deus tem tratado muito isso na minha vida, a forma como eu reajo. E eu quero trabalhar um pouco isso. Porque se vocês têm observado, nós temos terminado o culto com a bênção apostólica, com um acréscimozinho na frase, que são implicações da bênção. Seja com a tua vida, com aqueles a quem você quer bem, aqueles a quem você ama, e todas essas coisas sejam também com a vida dos teus inimigos, aqueles que te perseguem. Eu tenho aprendido isso nesses últimos anos, porque eu quero aprender o caminho da sabedoria, e ele começa pela mansidão de sabedoria. E eu quero compartilhar isso na próxima meditação com vocês. Apenas examinemos nessa noite que sabedoria é nossa. Que sábios somos nós. Vamos orar ao Senhor? Pai, ajuda-nos a discernir com clareza essa questão. Ajuda-nos a discernir com honestidade, sem tentar mascarar essa questão ou talvez esse problema dentro de nós. E tendo discernido corretamente, nos ajuda a caminhar na direção de uma vida sábia, que honre ao Senhor, que reflita o Senhor no nosso dia a dia, para a glória de Jesus. Amém.